Bem-vindos ao canal Seja um Holder. Meu nome é Jonas e no vídeo de hoje você vai aprender tudo que você precisa para dar os primeiros passos nos investimentos e sair daqui já indo para a corretora e investindo. Então você vai descobrir qual corretora você tem que investir e o que também você precisa, né? Os passo a passo que você precisa para começar a investir com o pé direito. Vinheta. Meu nome é Thiago e aqui no canal Seja um Holder a gente te ajuda a investir de uma forma mais tranquila e segura, para que você possa aí aproveitar mais tempo com a família, ganhe mais dinheiro, consiga sair das dívidas e atingir aí a tão sonhada liberdade financeira. Mas antes de começar no conteúdo, vou pedir para vocês aí curtirem, comentar. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, por favor, para a gente atingir mais e mais pessoas. Então, começando aqui, o que é importante? A gente organizar as finanças e estabelecer um objetivo. E aqui então a gente tem que analisar os nossos gastos, conseguir controlar e entender bem esses gastos para daí investir. Um ponto importante aqui que a gente sempre comenta também, antes dos investimentos a gente precisa ver o que a gente tem de dívida. Né? Então não adianta a gente começar a investir se a gente tiver muitas dívidas aí. Então é importante a gente analisar essas dívidas dentro do nosso controle de gastos e tentar quitar elas, porque às vezes tem muitas dívidas aí que a gente está pagando altos juros, quando a gente vai pegar aí alguns empréstimos de curto prazo ou até mesmo o cartão de crédito, que também é um grande problema. E com isso a gente consegue ter uma realidade mais real do nosso orçamento. Quando a gente começa a controlar isso, anotar esses gastos, né? É difícil a gente chegar aí no final do mês e saber onde é que a gente teve de gastos, né? Então, ter esse controle, seja às vezes de uma forma mais manual ou ter uma planilha, um aplicativo, vai nos ajudar a isso. E com isso a gente pode até fazer uma divisão ali de gastos essenciais, não essenciais. Esses não essenciais aí a gente pode analisar o quanto que a gente pode reduzir e daqui a um pouco começar a investir. E a partir dos investimentos, traçar os nossos objetivos. É importante a gente ter objetivos bem claros financeiros e se eles são aí de curto, médio e longo prazo. O porquê? Porque de acordo com esses objetivos que a gente vai avaliar o tipo de investimento, né? Então a gente não vai entrar muito a fundo agora aqui, mas investimentos de curto prazo a gente vai ter que buscar uma segurança, a gente tem uma previsibilidade. No momento que a gente precisar desse dinheiro, a gente tem que saber o quanto que a gente pode ter de rentabilidade. Já investimentos de longo prazo, que é o que a gente trabalha bastante aqui, que é para a liberdade financeira, a gente pode correr um pouco mais de risco. Mas enfim, é importante a gente ter esse controle financeiro e também anotar esses gastos juntamente com os nossos objetivos financeiros. Depois disso, então, é importante que a gente vá atrás de conhecimento, obviamente. E para isso eu vou trazer algumas dicas aqui de livros, bem como tópicos que você tem que investir para ir começar aí, principalmente na renda variável. Mas, livros então, primeiro a gente vai trazer 4 livros aqui para vocês, que são livros que nos ajudaram muito a investir. Alguns tratam mais de mentalidade, outros tratam mais realmente de investimentos de fato, outros tratam sobre mercado. Então a gente vai trazer aqui até os livros que estão aqui, agora nós vamos estragar o cenário. Thiago, pega aqui lá, ó. Aí. Esse é um dos livros que a gente trouxe aqui para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ajuda na mentalidade do investidor. Guto aí, põe pertinho. E outros 3 aqui, que a gente vai trazer, que é o mais importante para o investidor. Este aqui, do Howard Marks, um excelente livro. Antifrágil, do Taleb, né, que mostra um conceito de antifragilidade, a gente montar uma carteira forte e anticrises. E o Investidor Inteligente, que mostra mais ou menos como funciona o mercado de ações para a gente entender também como isso tudo funciona. E obviamente, além disso, conhecimento nunca é demais, a gente sempre traz aqui a questão dos cursos, né? A gente aqui é prova, a gente já falou várias e várias vezes que a gente fez inúmeros cursos sobre investimento para a gente também poder repassar, né, o conhecimento adiante, não só executar. Mas pessoal, tem que se investir em conhecimento sim. Livro hoje é o investimento mais barato que se tem, mas cursos são fundamentais. Inclusive a gente está com a nossa lista de espera para a turma 4 do curso Investir do Brasil, lá no link da bio do Instagram. Coloca o seu nome lá na lista de espera, não precisa estar comprometido nesse momento, não quer dizer que o seu nome está lá que você vai ter que comprar o curso, não. É só para você ter direito a muitos benefícios que a gente sempre acaba possibilitando para esse pessoal. Se você depois não quiser, não tem problema nenhum, mas vale a pena, conhecimento nunca é demais. Além disso, tem várias plataformas com conteúdo gratuito, o próprio YouTube aqui, aí eu vou passar um tutorial para vocês agora de alguns tópicos que você tem que buscar aqui dentro do YouTube, inclusive no nosso canal tem vídeos de praticamente tudo isso, né? E tem vários outros canais também que são bons canais que tratam o investimento de forma séria, de forma tranquila e não só aquela questão de comprar e vender que muitos
acabam vendendo aí uma mentira na internet. Então, o primeiro tópico eu acho importante a gente entrar sim em renda fixa. Então, procure entender renda fixa, o mecanismo de renda fixa, juros pré-fixados, pós-fixados, como é que funciona CDI, inflação, taxa Selic. Então, vocês têm que entender isso para ter um conhecimento de mercado em si. Num segundo momento, vocês vão atrás da estratégia Buy and Hold. Nós temos vídeos aqui no canal onde a gente explica essa estratégia, que ela é baseada realmente em fundamentos, não em especulação, e é a filosofia que os maiores investidores do mundo utilizam, tá? Além disso, daí você tem que entender como a renda variável funciona, né? Como as oscilações a curto prazo acabam acontecendo dentro do mercado. Temos vídeo aqui no canal que a gente também fala o que movimenta os preços do mercado no curto prazo. Então é importante você entender isso para estar tranquilo diante dos seus investimentos. Depois você ir para o poder da diversificação. Então entender como a diversificação vai mitigar os riscos, né, de modo que você possa investir de forma muito mais tranquila. Nós temos um vídeo aqui no canal que é muito legal, que é os maiores erros dos iniciantes. Então erros que a gente cometeu lá no início e que a gente vê que algumas pessoas do nosso entorno cometeram, e a gente já passa esses erros para vocês para que vocês não cometam. Então é muito importante, pesquisem esse vídeo também, os maiores erros dos iniciantes, para vocês estarem blindados disso. E também a relação risco-retorno, entender essa relação risco-retorno. O que essa relação quer dizer, pessoal? Teoricamente, quanto mais risco a gente tende a correr com certo ativo, mais retorno a gente espera daquele investimento. Então, se daqui a pouco você vai pegar uma empresa muito pequena, né, a gente tem que entender que ela tem um risco muito grande associado. Claro que a gente espera um retorno muito maior dela, mas tem que ver se isso vai de acordo com o seu perfil de risco. Se você está propenso a correr riscos. Se você é mais aquele cara, não, eu quero mais segurança, mais previsibilidade, então você vai dar o foco em empresas grandes e não empresas tão pequenas. E aqui o Jonas comentou um ponto muito importante, que é o perfil de investidor. O perfil de investidor, ele acaba sendo importante justamente nisso, para a gente conseguir estabelecer uma boa estratégia de investimento, conseguir estabelecer que tipo de ativos que a gente vai investir. Então, o perfil de investidor ele vai estar relacionado a isso e vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um perfil de investimento, né? Aqui a gente até deixa uma dica em relação a corretoras. Quando a gente vai fazer lá o nosso cadastro numa corretora, vai ter uma série de perguntas que elas vão vir para justamente traçar o perfil daquele investidor, para eles poderem sugerir ou às vezes até bloquear alguns tipos de investimento. Nessa pesquisa, é interessante a gente ser um pouco mais agressivo possível para que todas as classes de ativos elas sejam liberadas. Só que se isso acontece, acaba do nosso filtro de saber como é que é o nosso perfil de investidor em relação aos tipos de investimento que a gente vai ter. Então é uma construção, ela vai desde essa parte de a gente ter todo o nosso controle, o conhecimento que o Jonas comentou aqui é importante para que a gente tenha a noção de qual é o nosso perfil de investimento. E aqui a gente vai ter, como o Jonas comentou, um perfil às vezes mais conservador, né? Alguém que quer correr menos risco. Então aqui, por exemplo, pode ter um pouco mais de renda fixa dentro de uma carteira de investimento, pode ter isso, porque já tem uma previsibilidade, tem uma tranquilidade, tem alguns tipos de investimento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente relacionado a isso, que trazem uma segurança, que são investimentos para iniciantes. Então esses tipos de investimento estão mais presentes numa carteira mais conservadora em relação a isso. Depois a gente vai ter um perfil mais moderado, um perfil ali meio termo. Ele tem uma parte de conservador, mas já pode correr um pouco mais de risco. Ou seja, já vai ter classe de ativos com um risco que tem um pouco de risco maior, como o Jonas comentou antes. Vai ter um risco um pouquinho maior, mas atrás de uma rentabilidade maior. Então pode-se correr um pouco mais de risco visando uma rentabilidade maior. E aí pode ter sim já outros ativos aí de renda variável, por exemplo, como ações, fundos imobiliários, enfim. E aí vai ter um perfil mais agressivo. Esse perfil mais agressivo, ele vai tomar mais risco. Então pode ter aí investimentos extremamente arriscados, né, que tem uma volatilidade muito grande. Por exemplo, aí criptomoedas. A gente vê aí como é que é a volatilidade de criptomoedas, às vezes sobre 20%, 30%, 60% num curto espaço de tempo. Então um perfil mais agressivo, ele vai poder compor isso na carteira. Mas a gente tem que ter muito essa consciência em relação a isso, porque dependendo do nosso perfil é a forma que a nossa carteira de investimento ela vai se comportar. E a parte emocional pega muito no investidor, então a gente tem que cuidar, entender bem o nosso perfil para escolher os melhores investimentos.
Mas então, qual corretora investir? Né? A gente sabe que para investir no mercado, para investir em renda variável, em renda fixa também, alguns ativos, a gente tem que investir através de uma corretora, que nada mais é que um intermediário. Né? Então você vai abrir conta em uma corretora e lá dentro vai estar os ativos à sua disposição para você comprar. Só que essa corretora você tem que entender que ela não fica com o seu dinheiro. Tá? Quando você compra ativos, tanto de renda fixa quanto renda variável, os ativos ficam salvos, de certo modo, no teu CPF. Então, se acontecer dessa corretora que você investiu, por qual você investiu, ela quebrar ou ela sumir no mercado, você não precisa se preocupar, porque os seus ativos estão salvos no seu CPF, você pode abrir conta numa outra corretora e recuperar os ativos, é extremamente tranquilo. Bem como, se você está investindo através de uma corretora e quer trocar de corretora, bem tranquilo também. Você só abre conta numa nova corretora e pede para transferir seus ativos para outra, tá? Então não precisa se preocupar em perder dinheiro por causa da corretora. Isso não gera nenhum tipo de problema para você. O que você tem que se preocupar na hora de abrir conta numa corretora é procurar as que são taxa zero, que não te cobram nada nem para investir em ações, nem renda fixa, nem fundos imobiliários, e também corretoras que tenham um suporte muito bom e que tenham também uma plataforma que seja fácil de usar. E aqui a gente traz algumas indicações para vocês. Tem a Nuinvest, que é taxa zero, tem a Banco Inter, que é taxa zero, tem a Rico Investimentos, que é taxa zero. E dentre essas aí que eu comentei, a Rico, por exemplo, é uma corretora pela qual eu comecei a investir. Eu acabei migrando dela para a XP depois de um tempo, tá? Mas aí pelas questões bancárias da XP, nada a ver, nada com problema da corretora Rico, tá? Mas é uma corretora que eu sempre gostei muito, porque a plataforma é fácil de usar, o suporte deles é muito bom e muito rápido, tiram as dúvidas, é extremamente tranquilo e é uma corretora que não cobra nada. Então vai aí de sugestão, daqui a pouco a gente não tem vínculo nenhum com nenhuma corretora, tá pessoal? Só passando para vocês. A Rico é daqui a pouco uma excelente sugestão para você começar a investir. E tem vídeos aqui no canal também te mostrando aí de como investir na Nuinvest, na Rico, então isso já ajuda vocês a ter uma noção aí de como investir dentro dessas corretoras. Então, dito tudo isso, quais são os investimentos aí para iniciantes, para quem está começando, quem está adquirindo conhecimento, que tem uma certa insegurança, tem medo de investir? Então a gente vai buscar aí investimentos mais seguros, investimentos mais tranquilos, assim como eu e o Jonas também começamos dessa forma. Então a gente vai buscar ali às vezes um rendimento de renda fixa, um investimento de renda fixa. Ali a gente vai ter, por exemplo, o Tesouro Direto, que hoje é o investimento mais seguro, porque a gente está emprestando dinheiro para o governo e esse dinheiro ele acaba utilizando, então tem uma segurança que é do governo. Se daqui um pouco tiver ali algum problema, ele vai emitir mais títulos, mais dívidas para pagar aí esses títulos. Tá emprestando dinheiro para quem imprime dinheiro. Exatamente. Então acaba tendo uma segurança. Então é um investimento, sim, digamos assim, de início, de entrada, onde a gente vai tendo uma base aí sobre investimentos. Outra forma é através dos fundos imobiliários, que já são investimentos de renda variável, mas que eles têm uma oscilação bem menor do que ações. Então, para a gente entender de forma rápida, é como se eu tivesse lá um imóvel, um apartamento, uma casa, e recebesse todo mês aí o aluguel referente a isso. Só que dessa forma, através dos fundos, eu vou conseguir ter muito mais ativos. Esses fundos eles vão ter vários cotistas, vários investidores, e eu consigo investir com um valor bem mais baixo. Então, não preciso ter lá 200, 300 mil reais para comprar um imóvel, colocar ele para alugar, ter todos os problemas envolvidos. Eu posso lá com 100 reais já investir num fundo imobiliário e receber dividendo todos os meses. Então isso que é legal dos fundos imobiliários. Isso também já vai dando para nós uma ideia de como é que é a renda variável. E aí eu também posso ir para as ações. As ações elas vão ter sim uma oscilação maior, elas vão ter um risco maior, mas eu posso começar de uma forma mais tranquila, investindo aí em empresas mais seguras, empresas que estão há bastante tempo no mercado, que têm lucro há bastante tempo, que são líderes de mercado ou até mesmo empresas que são dos setores que a gente conhece. Ou seja, eu vou ter uma facilidade maior de analisar. Por exemplo, eu sou formado em engenharia elétrica. Então, para mim, olhar e analisar empresas do setor elétrico acaba sendo mais fácil. As termologias que estão lá dentro, a forma com que elas ganham dinheiro, são mais fáceis de eu entender. Então, é um setor que me traz um pouco mais de confiança aí na hora de investir. Então essa também é uma boa dica. Outro ponto aqui importante, quando a gente começa a investir, é a gente já pensar também na diversificação. A gente já viu, falou que tem sim riscos associados de acordo com os investimentos, mas no momento que a gente faz uma diversificação na nossa carteira, a gente investe em diferentes tipos de ativos, Eu invisto em ações, em fundos imobiliários,
em renda fixa, invisto no exterior, que também é muito importante, isso vai fazer com que o meu risco ele esteja diminuído, né? Ele esteja diluído em várias classes de ativos. É diferente do que eu pegar o meu dinheiro e investir num único tipo de investimento. Se aquele investimento ele não for bom, eu vou ter um risco muito grande. Então, é muito importante aí a gente sempre diversificar nossos investimentos em diferentes classes de ativos e em diferentes setores também. Então, ações, por exemplo. Vou investir em ações, eu não vou investir em um único setor. Eu vou investir em setores diferentes, justamente para reduzir esse risco aí que eu vou ter nos meus investimentos. Bom, vamos então relembrar o que a gente passou até agora no vídeo, né? Lembrando lá que lá no início a gente falou de educação financeira, do controle financeiro, que é essencial para a gente ver o quanto sobra, para daí assim sim a gente começar a investir no nosso futuro, começar a investir em boas empresas, ou em fundos imobiliários, ou em renda fixa, de acordo com o nosso perfil. E aí a gente entra então na questão de entender o perfil, que é o segundo passo. A gente tem que entender qual é o nosso perfil de investidor e o quanto de risco a gente está propenso a correr, para aí sim poder montar algo que vá de acordo com o que a gente procura para os nossos investimentos. Terceiro passo, então, a parte da corretora, né? Dei a dica aqui de corretora para vocês. Não, antes da corretora é os estudos, ó, já ia passar um. Antes da corretora, os estudos, obviamente, a gente tem que saber onde a gente está investindo e como a gente está investindo e entender um pouco do mercado. Então, eu passei vários tópicos para vocês pesquisarem lá, que vocês vão ter uma base muito boa de como funcionam os investimentos e como funciona o mercado, para daí sim abrir uma conta numa corretora, né? E aí o Thiago trouxe a dica lá da pesquisa da corretora, né? Na pesquisa, seja o mais agressivo possível. Então, cuidar isso aí. E o quinto passo, então, por onde começar a investir, que o Thiago também trouxe aqui as dicas para vocês. Mas lembrando, pessoal, nada disso é uma indicação de investimento em si. A gente trouxe aqui o passo a passo que a gente também fez, que a gente também começou. E o que é essencial para você poder começar com o pé direito, com segurança, com tranquilidade, visto aí uma aposentadoria muito mais cedo e dependendo só de você e não do governo, que a gente sabe que é extremamente ineficiente. O sistema previdenciário não vai aguentar para aposentar você. Então, foi bem? Tá bom? Terminou? Então, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que é extremamente importante para nós. E nos sigam em todas as redes aí, @sejamholder. Valeu!